Boa tarde. Vamos dar início ao tema 1, que é como os pequenos empresários têm trabalhado a missão, o propósito de existência de seus negócios durante a pandemia. Do empreendedorismo por necessidade ao sonho do negócio próprio. Como a pandemia de Covid-19 transformou as dinâmicas do mundo do trabalho para os pequenos empreendedores. No Brasil, houve uma significativa queda nos empreendimentos estabelecidos, que são negócios com mais de 3 anos e meio de existência, que passou de 16% em 2019 para 8% no ano 2020. Do outro lado da balança, ocorreu um aumento acentuado entre as pessoas que iniciaram um negócio, muito em razão da necessidade. Muita gente ficou sem emprego, muitas empresas fecharam, então muita gente teve necessidade de iniciar um negócio. Então o índice passou de 8% para 10% no ano passado. Outro dado que chama atenção é quando se faz um recorte de gênero, que é entre as empreendedoras já estabelecidas, que a queda foi de 62% em relação ao ano passado, ao ano 2019. Isso foi aos dados das mulheres. Já entre os homens, esse número ficou em 35%. Então, normalmente, as mulheres enfrentam desafios diferentes na hora de empreender. E com a pandemia, isso parece ter ficado muito mais evidente. E assim, só complementando aqui, um outro dado trazido pela Sebrae e a Fundação Getúlio Vargas é que cerca de 39% dos empreendedores, eles declararam que seus pequenos negócios, eles não vão conseguir funcionar de forma presencial. Então, assim, a solução deles foi simplesmente deixar seu negócio de lado. Um exemplo disso é o do Yuri Benesby, que ele tinha vendido sua casa, né, e usado todo o seu dinheiro para abrir uma hamburgueria lá em São Paulo. Só que agora, né, com a pandemia, ele tem risco de perder todo esse sonho dele, né, que ele construiu, e porque o serviço dele não é algo essencial assim, né. Mas tem alguns jeitos de reverter isso, que foi o que algumas empresas adotaram, que foi a entrega por delivery. Então, antigamente, né, antes da pandemia, cerca de 47% dessas empresas que foram entrevistadas, né, pela Sebrae e a Fundação Getúlio Vargas, elas entregavam por delivery. Agora, com a pandemia, esse número aumentou para 60%. E o meio de entrega deles, né, por a maioria é feita por redes sociais, tipo WhatsApp, Instagram ou Facebook. E um outro dado aqui interessante também é do setor turístico, que foi o que provavelmente enfrentou o maior problema nessa pandemia, porque eles foram serviços que não conseguiram se adaptar a essas mudanças, né, por toda essa questão de isolamento e não poder viajar para outros lugares. Aí, muitos tiveram que fechar, outros pararam temporariamente, outros demitiram funcionários, né, como forma de continuar se sustentando. E o que está ocorrendo agora, né, atualmente, é meio que em alguns países, é meio que uma bolha turística, que alguns países que estão em uma situação melhor aceitam, eh, o turismo de outros países. Por exemplo, o que está acontecendo na Austrália e a Nova Zelândia, que eles estão, aceitando, né, um turista de outras regiões porque o índice deles, né, de contaminação já está algo bem menor. Certo. Então, agora eu e o Lucas e o Juan vamos seguir com alguns exemplos que nós tivemos próximos antes na pandemia. Bom, o exemplo que eu tenho para vocês é da minha mãe. Assim, quando começou a pandemia, eu ainda não estava trabalhando e meu irmão ele teve que largar a profissão dele lá em BH para vir para Diamantina, tá? Por conta da pandemia. Então aqui em casa só tinha mãe trabalhando e ela é costureira. Ela, como grande parte dos comerciantes, ela não tem um salário fixo, sabe? Todo dia ela recebe um pouquinho, pouquinho. E quando começou a pandemia, teve aquele negócio de todos os profissionais ficarem 15 dias sem trabalhar, né? Mas ficou 3 dias e não aguentou mais e voltou a trabalhar. Com medo que, assim, algum fiscal fechasse a loja, porque não era considerado um emprego, assim, necessário
para combater a pandemia. Então tivemos esse medo, mas ela seguiu. E de início foi muito difícil, porque por mais que ela tivesse adiantado os trabalhos que já tinha para ela ali, sei lá, consertar uma roupa ou outra, enfim, ninguém ia buscar as roupas para pagar ela e ninguém ia lá para oferecer mais serviços para ela, né? Porque não era o foco das pessoas naquele momento. Então, às vezes ela voltava com R$ 5 para casa, R$ 10, e isso quando ela não pegava os R$ 5 que ela recebia e comprava o pão pra gente comer à noite. Então, esse início foi bem difícil. Eu acho que foi o maior malefício que nós tivemos. Mas, em contraponto, veio a adaptação de mercado. E ela a vida inteira trabalhou com costura, então, assim, quando ela veio a oportunidade de costurar máscaras, ela começou. E de início ela vendia as máscaras, assim, dependendo do modelo, de 5, 6, R$ 7. E isso foi o que salvou a gente na pandemia. Ela começou até, às vezes, receber mais do que ela recebia antes da pandemia. Então, foi uma adaptação muito boa para ela. Mas não foram todos os comerciantes que tiveram a oportunidade de ter essa adaptação de mercado, que não foram todos os comerciantes que tiveram um produto novo para vender, né? E Lucas tem um exemplo que ele pode esclarecer isso um pouco melhor. Bom, continuando o que o Thiago falou, eu vou falar um exemplo da minha avó. Bom, antes da pandemia, ela trabalhava vendendo salgado lá na Santa Casa. E às vezes na rua também, mas o foco mesmo era na Santa Casa. Só que essa não era a única forma de renda dela. Ela é aposentada, enfim. Quando estava no começo da pandemia, ela não sofreu nada em relação ao seu negócio, pois as coisas estavam indo bem. Mas o tempo foi passando e os casos de pessoas com os vírus foi aumentando. E lá na Santa Casa, por conta das pessoas infectadas, tinha alguns quartos que ficavam com essas pessoas e não podiam ir lá. Só as pessoas que trabalhavam nesse caso. Tirando isso, ninguém podia nem chegar perto do corredor. E, pera, e como minha avó é uma pessoa de idade, ela acaba que fica mais vulnerável se, tipo, ela ficar em um ambiente que tem pessoas com o vírus. Então, o coordenador falou para ela não ficar levando salgado lá para não se colocar em perigo. Ainda mais com a pandemia que estava, tipo, quase no ponto mais alto dela. E daquele tempo pra... não daquele tempo pra cá, mas nesse período, ela foi e parou de fazer salgado para esperar diminuir um pouco e depois voltar. Mas o tempo foi passando, os preços dos alimentos, de tudo foi aumentando e, consequentemente, dos ingredientes que ela usa também aumentou. Então, acabou que não ficou para ela voltar assim. Ia ser um negócio mais complicado, por causa que ela ia trabalhar o mesmo tanto e receber menos. Só se ela aumentasse o preço do salgado, mas ela preferiu não aumentar e parar. É bom que ela ia descansar mais também, por causa da idade também. Eh, Falando um pouco do benefício, no negócio dela não teve tipo um benefício assim, que acabou, né? Então, mas agora se for olhar pro lado dela, o benefício que ela teve foi para tirar um tempo mais para descansar, porque não ia precisar esquentar a cabeça com salgado, essas coisas. Pode falar, Yuri. Só uma dúvida aqui. Por que sua avó não optou por fazer vendas online, igual umas outras empresas fizeram? É por causa que, tipo, como o preço dos ingredientes estava alto, ela não ia ter tanto lucro assim, igual ela tinha antes. Ela até pensou em vender o salgado por uns, sei lá, R$ 6, um negócio assim. Só que ela ia, tipo, gastar mais coisa. E também já tava, tipo, ela já tá um pouquinho mais velha, então, Ah, só entendi. Tem alguns aplicativos que cobram uma taxa alta mesmo. Sem contar que ainda tem que ter entregador e essas coisas, né? então ela ia gastar, tipo, ainda mais no começo, ia ser complicado, por causa que a gente aqui em casa não tem ninguém que tem carteira de moto, então Aham. ia ter que entregar de carro, um negócio assim, então complica muito, ainda mais o começo. Aí ela preferiu por parar mesmo, pra não
tipo, não gastar muito. Aí ela mais meio que vive mais é só com a aposentadoria dela. Agora o malefício que teve foi o fim do negócio mesmo e, consequentemente, a redução no salário. Isso. Agora eu vou dar mais um exemplo, que vem da minha família também. Não é tão próximo igual os que teve, mas é de uma tia minha, que mora na cidade vizinha, de nome Ana Paula, que ela trabalhava como revendedora de produtos da marca Tupperware, que muitos podem conhecer aí, né? Vende garrafas e recipientes de cozinha. E ela começou a revender isso e teve um começo bem positivo, animador, ainda mais que ela tinha bastante habilidade para essa questão de vendas e tal. Eu consigo vender bastante no começo, estava fluindo muito bem os negócios. Ela crescia de uns meses, desde o começo só estava dobrando a renda e tudo. E um dos principais métodos, né, que ela usava para poder ter essa apresentação de produtos e crescer a clientela dela, era a apresentação desses produtos em festas ou encontros, que seja, desde familiar ou até das empresas, de amigos e tal, que ela acabava comentando esses produtos e conseguia criar uma intimidade com o cliente, do ponto de manter contato, de talvez marcar uma venda ali e possibilitar até uma comunicação para o futuro, ter esse contato de novo, conseguir revender para essa pessoa. E isso estava fazendo ela crescer bastante o negócio e manter uma rede de clientes muito grande. Ela usava bastante isso, estava cometendo bastante vendas, né? Até que chegou a pandemia, né? Começo de 2020, começou a fechar tudo. Esse meio dela de comunicação, de conseguir publicidade, entre aspas, acabou fechando, né? Parando, porque não teve mais esses encontros, essas festas. E ela começou a buscar uma alternativa menos danosa, assim, porque parar de dar dano ao negócio é bem difícil. Eu trabalhava justamente no boca a boca, na venda real mesmo, na venda na rua, e com a pandemia ela não ia conseguir fazer isso. Mas daí buscando minimizar danos, ela encontrou uma opção, que seria a venda, só que dessa vez somente por encomenda. Ou seja, os clientes mais antigos e já consolidados, eh, esperava um determinado tempo e já comprava tudo num pacote só. Então já vinha aumentou o tamanho do pedido, né. Porque antigamente ela podia vender um item ali em um item em outro, e com isso obter a renda, dessa vez ela pegava pacotes maiores e com clientes mais antigos, que estavam dispostos a gastar mais, e entregava tudo junto já. Desse jeito aumentava até a distância que ela podia trabalhar, já que podia vender para cidades ao lado, não ficava só preso onde ela estava instalada. Hum, isso foi funcionar por um tempo, por mais que diminuiu bastante a renda, não foi uma coisa que manteve a renda exata do que ela ganhava antes, mas possibilitou pelo menos manter o negócio funcionando e o contato com o cliente e saber que ela estava lá e tudo mais. O que nesse período de pandemia foi a estratégia que mais garantiu que o negócio pelo menos se perpetuasse, continuava a se manter alguma coisa, ter algum ganho, algum lucro com isso. Diminuiu a renda, mas manteve. E por mais que ela vendesse bem menos, que o cliente diminuiu bastante, mas ela conseguia vender numa proporção maior, né. Conseguia vender e obter um dinheiro por venda maior, porque ela vendia, agrupado, vendia às vezes conjunto e tudo mais, não só um recipiente só, uma garrafa, né. Até hoje ela manteve isso, agora com a diminuição da pandemia ela está retomando algumas vendas e tal, e de conclusão que ela tomou disso foi descobrir essa força com contato com o cliente, porque mesmo ela não conseguindo vender normalmente, ela ainda manteve o contato e algo que ela não sabia que existia tanto, que era venda, assim, de longe, por pacote, os clientes dela gostariam tanto de manter ainda essa venda, ela acabou descobrindo na pandemia. E é uma estratégia que gerou algum lucro, por mais que na pandemia não foi tão grande como o lucro pouco a pouco, gerou algum lucro e ela pretende manter isso para o futuro, já incluindo como uma nova estratégia, né, seguindo, não substituindo a antiga, mas auxiliando ela. Então é uma coisa que gerou uma força, um ganho para o negócio, mais que foi difícil na época teve diminuição de renda e tudo,
mas que possibilitou algum avanço e melhoria para agora vai iniciar as vendas normais, né, com a pandemia, a vacinação vindo. Foi algo que fez ela crescer mesmo diante desse cenário ruim. Certo. Então, já vou partir para a finalização do trabalho. Acho que deu para todo mundo entender um pouco, né, como que os comerciantes agiram nesse contexto de pandemia, da situação inicial até a situação atual, né? Aqueles que conseguiram, de alguma forma, perpetuar o trabalho aprenderam bastante, como o Juan falou que a tia dele aprendeu. A minha mãe também entendeu a importância de uma adaptação de mercado, por mais que ela fazia isso sem saber o motivo, agora ela já sabe, né? Agora ela já entende um pouco melhor. Tá. Então, nós temos esses 3 exemplos e a seguir vai ter um relato de um comerciante e espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí no comentário. Eu não sei como é que eu vou anexar o trabalho ainda, mas vocês perguntam a gente e a gente responde. Então, obrigado e até mais. Boa tarde, boa noite, enfim. Olá, meu nome é Mariana e eu vim aqui representando o grupo dos meninos nessa entrevista. Então, primeira pergunta: como você se chama? Rosemary Moreira. Como chama o seu comércio e em qual área atua? Lá é Comercial Barroso, atuo ali na Praça Soter Pardo, número 77, no bairro Vila Operária. Há quanto tempo o Barroso existe? Ele existe desde 1985, né? Então, são 36 anos de comércio. Quais as principais mudanças no comércio após o início da pandemia? Tivemos, né, que adequar as medidas de saúde, né, aos protocolos que eles exigiram. O movimento, né, caiu um pouco, né, devido a muita falta de emprego, né. Os preços aumentaram das mercadorias e a gente está levando. Foi difícil se manter em pé? Não foi fácil, não. Está sendo difícil, né, se manter, justamente porque temos aí a concorrência, né, e a alta dos preços, que a cada dia, né, igual, vamos supor, hoje a gente compra de um preço, amanhã já está de outro, e também a falta, né, do desemprego. Houve alguma estratégia para que as vendas continuassem em dia? Na estratégia, a gente compra, né, estamos comprando o mínimo, né, para não faltar a mercadoria. Com isso, a gente não faz estoque, né, das mercadorias, que é para comprar e deixar no depósito. E compramos assim, só o que gira. O que gira é a mercadoria, né, que vende mais, que sai, que tem uma saída melhor no comércio. Como as vendas estão hoje em dia em comparação com antes da pandemia e com o início da pandemia? Em comparação, antes da pandemia, a gente vendia muito mais, né? Porque os preços eram melhores, né? As vendas caíram muito. E no início da pandemia, a população, assim, ficou desesperada, achando que ia faltar, né? Como houve muitos comentários que ia faltar a mercadoria no comércio. Então, assim, o povo desesperou e fizeram compras, assim, para 2 meses, né? E
E agora, no momento atual, né, o pessoal está comprando o necessário, justamente porque os preços muito altos. Então foi isso. Muito obrigada pela sua participação. Por nada.